Se tem uma coisa que tira o sono de qualquer profissional da construção civil, é ver a obra se atrasar. E eu sei disso porque eu já estive lá dentro do canteiro de obra. No início da minha carreira, parecia que o atraso fazia parte do nosso processo. Era o pedreiro que não aparecia, o material que não chegava, ou simplesmente o cliente que começava a mudar de ideia no meio da obra e virava aquele transtorno do planejamento. Aí a obra atrasava e o cliente reclamava e eu ficava achando que eu nunca ia dar conta de ter uma empresa organizada e conseguir entregar a obra dentro do prazo. Mas teve uma obra em especial que me marcou muito. Era um projeto até simples, uma casa térrea de 200 metros, mas o cliente ele queria mudar o quanto antes. Aí eu fiz o cronograma que parecia até tranquilo para executar dentro daquele tempo que ele precisava. Então eu fiquei bem confiante, falei, tudo certo, eu consigo te entregar no tempo que você precisa. Só que logo no começo da obra, aí já começou os problemas. Primeiro, o material que eu tinha pedido chegou com muito atraso, que era a ferragem, que é o principal do início de uma obra. E quando finalmente nós conseguimos começar esse projeto, aí um dos predeiros, que já era nosso há muitos anos, resolveu pedir conta e mudar de cidade. Aí o cliente, vendo que a obra já estava atrasada, começou a ficar impaciente e começou a decidir ali visitar o canteiro de obra, querendo me ajudar a controlar aquelas dificuldades que eu estava tendo. E o que acontece quando o cliente está insatisfeito? Ele começa a querer dominar o canteiro de obra e mudar as etapas de execução, e faz piorar as coisas. E no final das contas, o que aconteceu? Eu entreguei a obra 6 semanas depois do contrato que eu tinha previsto para ele. Mas ele teve uma grande culpa no meio desse processo por ter achado que ele conseguia colocar o trem nos trilhos de volta. Infelizmente não é assim na obra. Aí foi quando eu comecei a entender os verdadeiros motivos pelos quais as obras se atrasam. E olha, vou te falar, hein? Na maioria das vezes, o problema não é o cliente, igual aconteceu na minha obra. A maioria das vezes é as equipes, os fornecedores, e o problema é a falta de controle do planejamento. E um dos principais motivos para atraso é a falta de cronograma realista. Antes eu fazia cronogramas pensando apenas no tempo ideal para cada etapa, tentando otimizar o máximo de tempo. E o problema é que a realidade da obra não funciona muito assim. Sempre tem ali um imprevisto, alguma coisa que não sai como a gente planejou no começo. Então ter essa margem de erro de tempo é fundamental nos seus cronogramas. Hoje eu crio cronogramas que incluem folgas para possíveis atrasos. Isso mudou tudo, porque essas folgas elas me dão margem para resolver esses problemas sem comprometer o prazo final da obra. E aí, você já tem feito isso também, colocando um cronograma mais extenso, sendo que só você sabe dessa folga que você tem? Outro erro que eu cometia era não estar bem alinhado com a minha equipe. Eu achava que explicar o projeto no início já era suficiente e só estava na mão dele, mas não é. Porque se cada profissional não souber exatamente o que ele precisa fazer e quando ele precisa fazer, os problemas vão sempre aparecer. Hoje eu faço o quê? Bastante reuniões regulares com a minha equipe para revisar o cronograma e garantir que todo mundo está na mesma página. Isto me evitou bastante retrabalho e mantém que tudo continue andando conforme o planejado. E claro, a logística dos materiais. Esse é um fator crucial. Não tem nada mais frustrante do que você, no canteiro de obra, perceber que faltou material para continuar a obra. Nossa, dá raiva, não dá? E antes, eu comprava o necessário apenas para cada etapa. Eu comprava só o que me pedia e até regrava um pouquinho pensando que era economia. Mas isso causava muitas pausas e atrasos nesse delay quando o material finalizava até o novo material chegar e eu perdia lá na mão de obra. Aí hoje, o que eu faço hoje? Hoje eu faço questão de planejar essas compras com bastante antecedência, considerando ali o prazo de entrega de cada fornecedor, às vezes até um possível atraso, um caminhão que quebra, um material que às vezes falta lá no estoque deles. E isso garante que a minha equipe não fique parada
esperando os materiais e faz que a obra adiante, porque não vai ter desculpa, falar, mas foi culpa do material. Outro ponto que eu aprendi é o impacto da comunicação com o cliente, porque muitas das vezes o cliente ele não entende ali a complexidade do processo da construção. Ele acha que mudanças, né, de última hora são simples e rápidas. Não, essa caixinha está aqui, por que a gente não muda ela para cá? Não, essa luminária está aqui, muda ela um pouquinho para cá. E quando, na verdade, isso afeta toda a nossa programação, não é? Por isso, hoje, o que eu faço? Eu faço questão de explicar para o meu cliente, desde o início, o quanto isso impacta na alteração do cronograma. Isso não só reduz as mudanças, quando eu falo isso com ele, como também evita os mal-entendidos e frustrações depois no final. Porque cliente nenhum quer pagar as mudanças que ele cria, não é verdade? Agora, uma coisa muito importante é o acompanhamento diário da obra. E esse é essencial. Antes, eu confiava que a minha equipe seguiria o planejado, mas descobri que as pequenas falhas que acontecem passam despercebidas e você não está presente para fazer aquela correção de imediato. E hoje eu acompanho de perto cada etapa e faço esses ajustes no momento certo. E isso evitou muitos problemas maiores que a gente ia ter para frente se eu não tivesse visto a tempo. E com o tempo, essas mudanças me fizeram a perceber que atrasos eles não são inevitáveis, porque quando você planeja bem, comunica claramente, acompanha de perto, é possível você entregar as obras dentro do prazo. E mais do que isso, é possível você ganhar confiança do seu cliente e fortalecer a reputação no mercado da construção civil. E falar a verdade, a gente é queimado, né? Obra tudo atrasa, tudo extrapola valor, é tudo uma bagunça, misericórdia com obra, tá? A gente tem que mudar isso. E se você que está me ouvindo está sofrendo com atraso aí nas suas obras, saiba que você não está sozinho não. Eu já passei por tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo e sei o quanto isso é frustrante. Mas a boa notícia é que tem solução. E o primeiro passo é você olhar para o processo, identificar onde estão os gargalos. E depois é você implantar essas mudanças, né, logo em seguida. Agora me conta, qual foi o maior atraso que você já enfrentou aí nas suas obras? Me conta aqui nos comentários e vamos trocar essas experiências, a gente que vive dentro do canteiro de obra. Porque é compartilhando esse aprendizado que a gente cresce cada dia mais e melhora o nosso setor. E eu te espero no nosso próximo vídeo.